Os indiciados pela Procuradoria-Geral da República de participação em tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 já estão enviando as defesas. Praticamente todos os denunciados precisam apresentar os argumentos nesta quinta-feira, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, ou seja, amanhã, vencem os prazos para o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, e também para o ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier. Pois é, gente, já começou, a gente já tem as defesas já enviando, os seus relatórios, e a movimentação é muito grande, porque a gente o tempo todo vai acompanhando assim que uma defesa é protocolada. Imagino como está, Larissa, aí em Brasília também, esse trabalho, porque são 34, indiciados, então é um trabalho árduo realmente acompanhar, todos esses relatórios. Com certeza, Adriana, dando F5 no sistema do Supremo Tribunal Federal o tempo todo, Com certeza. Porque o prazo da primeira leva, digamos assim, de indiciados, termina hoje mesmo, uma parte para amanhã, tipo o Braga Neto, que pode até 11h59 da noite de amanhã apresentar sua defesa. Tentou hoje, inclusive, prorrogar, mas não conseguiu. E a todo momento essas defesas estão entrando no sistema do Supremo Tribunal Federal. E a gente segue acompanhando. E uma coisa que chama a atenção, Adriana e Letícia, é como eles estão propondo a convocação de outras testemunhas, de mais testemunhas, para corroborar suas defesas. Então, assim, a todo momento, por exemplo, teve um aqui que está pedindo a convocação do Hamilton Mourão como testemunha de defesa para corroborar com os argumentos apresentados pelos advogados, por exemplo. Então, assim, esse vai ser também um outro capítulo, Essas testemunhas, quem são essas testemunhas e o que elas podem fazer no sentido de melhorar, aprimorar ali os argumentos dos advogados que foram apresentados até agora, Adriana e Letícia. O que te chama a atenção, Letícia, até agora, em relação às defesas, em relação ao que a gente já está acompanhando, a respeito dos indiciados? Acho que está indo muito na linha do que já era esperado, pelas defesas. Eles estão indo na linha ali que as falas, que aconteceram não passaram de bravatas, que eram só falas ali que aconteciam em grupos, que compartilhavam o mesmo pensamento ideológico e que não, de fato, aquilo aconteceria. Mas é um argumento frágil, se a gente for parar para pensar, porque as provas, apresentadas pela PGR até então, elas são bastante robustas, Havia, sim, uma tentativa ali de golpe do Estado. As reuniões dos generais das Forças Armadas mostram isso, a Marinha tinha topado, só não foi para frente porque a Aeronáutica e o Exército não toparam. O presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha até saído do país naquela época ali, já dando indícios ali que alguma coisa errada realmente naquele grupo estava acontecendo. Mas tem dois pontos ali abordados pelas defesas até então que eu acho bastante relevantes. Que a primeira é que esse caso, sim, ele precisa ser levado a plenário. É um caso muito grave. Eu não acho que é um caso que tem que ser discutido e avaliado por um único ministro ou por uma única turma. Tem que, sim, ser levado ao plenário do STF. Isso dá até uma legitimidade mesmo para o STF analisar essa ação. E um outro ponto que foi abordado pela defesa e é realmente bastante polêmico é a questão do Alexandre de Moraes mesmo. Ele vai realmente, ele é parcial nessa ação, ele é apto ali para poder julgar, porque ele era um dos ministros, que foi alvo dessa ação ali, de um dos ministros que poderiam ser morto ali. Então, sim, existe uma parcialidade nele, que ele era algo envolvido. Só que, por outro lado, a gente vê que toda essa trama, que foi vista, a gente vendo as provas, a gente vê que não era só o Alexandre de Moraes, Tinha outros ministros também ali, era a Suprema Corte ali, como um todo, que era ameaçada, Eu acho que até agora, a Larissa pode até confirmar se for verdade, 8 pessoas já apresentaram essas defesas. As mais importantes até agora, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, são as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Braga Neto, que era o vice-líder, porque eu acho que essas defesas, como eu até falei ontem, elas vão dar o tom de como que o bolsonarismo vai se defender ali nas eleições de 2026. E tem até uma matéria do Tempo Brasília que diz que a PGR tem a expectativa que esse processo
processo ali acabe até setembro, outubro desse ano, porque eles não querem que todo esse caso, eles manchem, né, prejudiquem, vão alongar, pode manchar qualquer eventual discussão das eleições de 2026. E tem um outro ponto que eu também acho bastante relevante a gente ressaltar. O Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, presidente do PP, ele falou, em uma entrevista, né, à imprensa, ele falou que ele defende que o candidato da direita, ele defenda a anistia a Bolsonaro a qualquer custo. Tem uma matéria do Tempo Brasília que fala justamente sobre isso, que é que eles defendem realmente, principalmente no caso ali do Braga Neto, que a anistia, ela é a única forma do Braga Neto sair da prisão. Ele já está preso ali há algum tempo, e então eles dependem muito ali de um aliado de 2026 para poder defender isso. E agora a avaliação, né, dessa matéria que é até da Lara Alves, fala que essa avaliação do Braga Neto, ela se estende também ao Bolsonaro, por uma questão de inegibilidade, de uma eventual prisão. Eles estão realmente contando com alguém do partido ou aliados para poder defender essa questão ali da anistia, né, quem ganhar nas próximas eleições. No caso do Bolsonaro e do Braga Neto, nós temos algumas acusações. São 5 no total: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A defesa de Bolsonaro até o momento não apresentou. A gente está de olho aqui para saber, né, o momento exato em que esse documento vai ser protocolado no sistema, mas há informações de bastidores de que a defesa vai tentar desvincular o comportamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro aos atos do dia 8. Falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o comportamento que ele adotou, né, por exemplo, no dia 7 de setembro, como né, a acusação de que ele teria se aproveitado, né, desse momento para fazer campanha, enfim, que isso é uma coisa que não pode estar relacionada, por exemplo, às denúncias relacionadas ao golpe. Gente, nós preparamos aqui algumas telas das pessoas que já apresentaram, dos indiciados que já apresentaram defesa. E a gente traz o que cada um coloca, né, para tentar se salvar aí, ou para tentar se desvincular dessas acusações. E é interessante, e vou deixar vocês bem à vontade, tá? Eu vou lendo aqui a lâmina, a nossa tela, e à medida que vocês quiserem comentar, a gente vai comentando e vai parando até a gente esclarecer, até para explicar, por exemplo, quem é quem, né, nessa história toda. A gente começa com o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, um assessor muito próximo ao ex-presidente. Então a defesa diz o quê? Classifica a acusação da PGR como genérica, como indeterminada, tentando aí desqualificar um pouco, né, do argumento trazido pelo Paulo Gonet, procurador-geral da República. A defesa pede para que Moraes seja impedido de julgar as ações do golpe, que vem aí dentro do que a Letícia traz para a gente também, né, sobre o fato de Moraes ser uma das vítimas, vamos dizer assim. Ele pode se declarar impedido de julgar as acusações do golpe. A defesa pede para indicar um perito próprio para analisar os arquivos da investigação, ou seja, para analisar os áudios, os vídeos. A defesa diz, né, que esses vídeos e que alguns áudios estão fora de contexto, então o perito vai analisar tudo isso. Nega o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e também pede que o militar seja interrogado e excluído das acusações. Por quê que ele nega, né, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes? Porque dentro do que incrimina, ou dentro do rol, né, do Marcelo Câmara, está o argumento de que o Marcelo fez pesquisas, né, sobre Alexandre de Moraes, tentou identificar onde é que ele estava, as agendas, e aí a defesa fala o quê? Olha, normal, uma pesquisa no Google, né, uma pesquisa em sites abertos, isso não é crime, isso não pode ser considerado crime. Então é isso que diz a defesa de Marcelo Câmara. Podemos passar para o próximo? Vamos lá, Adri. Então tá. Vamos falar sobre o Bernardo Romão Correia Neto. Ele, o primeiro, inclusive, que apresentou a defesa ainda ontem. E ele é coronel, né? Ele está no rol, está no grupo que incitava
militares, né, a fazer a adesão ao sistema ali, ao esquema para impedir a posse do presidente Lula, então eleito. O que afirma a defesa de Bernardo Romão Correia? Afirma que o militar é inocente, pede o arquivamento da denúncia, afirma que as mensagens trocadas são desabafos, né, e mensagens que não tinham a intenção de colocar em risco a ordem, e afirma que o militar não tinha a intenção de participar da trama golpista. Seguimos então com o que diz a defesa do próximo indiciado, né? Oi. Adriana, só um comentário a respeito dessa defesa do Bernardo Romão Correia. Me chama muito a atenção porque a gente viu isso também na defesa do Ramagem, do Alexandre Ramagem, que é minimizar, vou usar esse termo, minimizar as mensagens que foram utilizadas, que foram disseminadas por eles, dizendo que não era objetivo incitar a tentativa de um golpe, ou mesmo tornar aquele momento ali turbulento, né? Tentando dizer que não tinha essa gravidade toda a ponto de ser uma das provas, né, um dos indícios para que eles fossem indiciados e agora, né, tenham que apresentar suas defesas ao Supremo Tribunal Federal com a possibilidade de se tornarem réus. Então, só para fazer essa conexão, a gente vai ver a do Ramagem mais para frente, mas para fazer agora, Lari. Ótimo, se você quiser, então, a gente já coloca bora agora. lá. Aí, ó, bora na tela. Lá. Quer comentar? Olha aí. Quero sim, porque me chamou muito a atenção justamente esse ponto, assim. E aí a gente isso é grave, né? Esse argumento, ele é grave, porque então aí a gente vai minimizar as fake news, por exemplo, né? As notícias falsas, a desinformação, e dizer que não. Por exemplo, questionar ali a validade da eleição, questionar a lisura, né? A efetividade da urna eletrônica, não se trata de uma tentativa de anular a eleição ou de questionar a lisura do sistema. É só um desabafo? Não, gente, não é só um desabafo, né? Mensagens com esse teor, elas têm alta capacidade de causarem muitos estragos, como a gente viu em 8 de janeiro. A gente sabe que muito daquela organização foi em função das redes sociais e das mensagens que foram ali circuladas, incentivadas por diversas pessoas. E aí, então, a gente vai usar esse argumento para outras coisas tão graves quanto. Então, fazendo pegando esse gancho, né, dessas duas defesas, Adriana e Letícia. Isso, do Alexandre Ramagem a gente traz aqui, né, os argumentos da defesa. A defesa diz que o Alexandre Ramagem deixou a ABIN antes da radicalização apontada pelo Ministério Público. O Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Investigação. Indícios são tímidos demais para dizer que o Alexandre Ramagem fez parte de uma organização criminosa. A defesa afirma também que não faria sentido nenhum o recém-eleito deputado federal apoiar um golpe. E ele pede a rejeição também da denúncia. O que a gente viu, muita gente, né, pedindo a rejeição, pedindo a suspeição, né, do próprio Alexandre de Moraes. Alguns também pedindo para que o inquérito seja enviado para a primeira instância. A gente vai ver isso nas próximas telas e a gente pode colocar já no ar para os nossos espectadores acompanharem, né? E outros também falando que não tem nada a ver, né? Pedindo a rejeição da denúncia, o caso de Ronald Ferreira, ele que é tenente-coronel, e afirma que o militar não deve ser julgado pelo STF. A gente tem uma próxima tela também de um dos indiciados, na verdade são dois, Márcio Nunes de Rezende, ele que é coronel, e Cleverson Ney Magalhães, general da reserva. A defesa de Cleverson nega envolvimento em qualquer tentativa de golpe e a defesa de Márcio Nunes pede a rejeição da denúncia. Temos, então, algumas falas, né? Alguns personagens, são 34, gente, indiciados, sendo que 2 têm o prazo de até amanhã para apresentarem a defesa. No caso, 32 que a gente está acompanhando no dia de hoje. Então, a gente traz um recorte do que diz a defesa, mas acredito eu que pelos recortes que a gente tem, que a gente traz aqui para os nossos espectadores, as outras defesas não vão variar muito dos argumentos que a gente está vendo até agora. Então já serve, né, de um indicativo de como as defesas vão se posicionar diante do inquérito apresentado aí pela Procuradoria-Geral da Justiça. É claro
que o mais esperado é a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente que passou o carnaval de forma tranquila, né, sem muita exposição, mas na verdade hoje acabou colocando nas redes sociais também uma provocação. Eu entendo como provocação. Por quê? Porque no prazo final, para que ele apresente, né, a sua defesa, ele coloca um áudio do Mauro Cid falando, né, sobre a pressão que ele sofreu para responder as questões. Então, aquela polêmica, né, de que colocando em xeque ou colocando em dúvida a delação premiada de Mauro Cid, como se ele tivesse sido pressionado a dizer e a falar, né, sobre algumas declarações que envolviam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele colocou esse áudio, fez uma postagem nas redes sociais já nessa movimentação, né? Principalmente nesse prazo final de apresentação de defesa. Então, pode ser que, né, coloquem realmente em xeque ou em dúvida os argumentos usados na delação premiada, questionem, né, a delação premiada concedida ou fechada por Mauro Cid, desqualifiquem realmente os argumentos apresentados pelo Procurador-Geral da República, né, tentem falar exatamente que Bolsonaro não adotou essa conduta, né, tão alinhada ao sentimento, né, de um golpe de Estado. Enfim, na minha visão, são alguns pontos que já dão a direção do que vai ser a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, e Adriana, eu queria chamar a atenção, eu acredito que essa a gente ainda não tenha em tela, porque a defesa do Augusto Heleno, que chegou já ali no comecinho do jornal, que também era uma defesa muito aguardada. E aí eu queria destacar aqui 2 pontos para quem está nos acompanhando também, que em um dos pontos aqui a defesa destaca o seguinte: o último elemento de prova seriam falas do denunciado durante uma reunião ministerial ocorrida em 5 de julho de 22, e aí eles frisam, antes do início do período eleitoral e do primeiro turno das eleições, sendo que se utiliza das falas completamente fora de contexto e manipulando claramente seu discurso de forma a novamente chegar à conclusão que pretende. Ou seja, mais uma vez eu chamo a atenção para essa questão de como as defesas estão tentando emplacar uma interpretação acerca de mensagens. Então, a gente viu ali o Romão e a gente viu também Ramagem destacando isso. E agora a gente vê a defesa de Augusto Heleno tentando dar uma outra interpretação para as falas que foram destacadas pela Procuradoria-Geral da República em relação a ele, para que se configurassem ali provas suficientes para que ele fosse indiciado, ou seja, dizendo que foram retiradas do contexto e manipuladas, né? Eles usam essa palavra, manipuladas, para se chegar à conclusão que se pretende. Ou seja, a gente vê muitas vezes esse argumento sendo utilizado conforme o interesse ali das pessoas. E aí o segundo ponto, e já vou devolver para vocês, ele segue assim, a defesa de Augusto Heleno segue assim: assim sendo, não demonstra o órgão acusador nenhuma atuação ou mesmo comparecimento do denunciado em qualquer reunião com comandantes de força, nenhuma mensagem do aplicativo WhatsApp, olha aí a questão das mensagens sendo mencionadas mais uma vez, nenhuma mensagem do aplicativo WhatsApp falando sobre o tema, e aí destaca que vale lembrar que o celular foi apreendido e nada foi apontado, e nenhuma postagem em rede social. Então, gente, como a Adriana disse, a Letícia também falou isso, vão se apropriando ali de pontos similares, adaptando a cada ocasião, mas para dar outras interpretações, tanto para as mensagens quanto para as falas desses denunciados, né, meninas? No caso do Augusto Heleno, chama a atenção também o fato dele citar a Operação Lava Jato.
E isso, de certa forma, né, como estamos no governo Lula, é uma forma também de mexer um pouco com esse tabuleiro, mexer com o jogo, né, de tentar sensibilizar. Olha só, aconteceu a mesma coisa com Lula. Por quê? Porque o Augusto Heleno fala que não é o foro adequado, o Supremo, para que o caso seja julgado. Pede para que seja levado para a primeira instância, porque a maioria do pessoal não está mais no cargo, e então não seria o foro adequado. E cita, né, as ações que foram anuladas na Lava Jato. Então coloca também esse argumento para tentar sensibilizar um pouco o judiciário. Não sei se vai dar certo, mas enfim, é a tentativa da defesa. Letícia. Oi, Lário, desculpa. Não, vai, Letes, pode ir. Não, teve uma defesa que me chamou a atenção, que é a do engenheiro que elaborou aquele laudo do PL, né, que usou ali durante as eleições para desacredibilizar ali as urnas, e que ele falou assim que em nenhum momento naquele laudo, né, que o PL usou ali, né, para poder falar assim que as urnas não eram confiáveis, ele falou na defesa dele que ele não citou nenhum indício ali de que havia fraude, alguma coisa. Achei curioso, né? Porque na época isso rendeu bastante polêmica e era um documento que não tinha prova nenhuma, exatamente. Eles falavam que a urna não era confiável, mas não tinha prova nenhuma. E agora ele fala que ele não citou, que não havia nenhum indício. Letícia, sim, a defesa do Carlos Rocha também chama atenção, porque ele tenta dar um ar de que fazia um trabalho sério, de que o Instituto Voto Legal estava ali acompanhando todo o processo eleitoral, etc. E um dos elementos anexados pela defesa nesse documento protocolado no Supremo Tribunal Federal foi uma foto do engenheiro, do Carlos Rocha, ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que à época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo aquela visita na sala ali de inspeção do código-fonte para provar que, olha, não, era um trabalho extremamente sério, institucional, e quem utilizou de forma errada foi o PL. Carlos Rocha, o engenheiro Carlos Rocha, nada tem a ver com isso. Quem se utilizou da forma como queria foi o próprio PL. Então, mais uma vez, né, dando uma outra interpretação posterior à denúncia em relação ao que foi feito pelo Instituto, que era dele, teve um relatório, enfim, tudo isso, né? Inclusive pediu, né, a intimação do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para prestar depoimento, né, como testemunha de defesa. Esse foi também uma estratégia adotada pelo Carlos Rocha. A Letícia hoje se debruçou, Lari e espectadores, também na questão do trâmite, né, Letícia, sobre o que acontece a partir de agora, né, a partir do momento em que as defesas apresentam seus argumentos. E a gente vai acompanhar agora, né? A gente tem até uma tela sobre isso, a gente tem uma linha do tempo, né? Foi no dia 19 de fevereiro, o Procurador-Geral da República, né, o Paulo Gonelli, apresentou ao STF essa denúncia contra o Bolsonaro e outras 33 pessoas, e hoje terminou o prazo, né, de 15 dias para que esses suspeitos, né, essas pessoas que estavam ali naquele processo, enviassem, né, a manifestação por escrito das suas defesas. O que acontece a partir de agora? Quais que são os próximos passos? Se houver contestação de alguns trechos da denúncia, o relator abre vista ali para a Procuradoria para responder à PGR os questionamentos. O relator, no caso, Alexandre de Moraes, né? Isso. Depois, a PGR tem um prazo ali de 5 dias para responder essas contestações. A denúncia, então, ela volta ao STF e o Alexandre de Moraes avalia ali as acusações e os argumentos da defesa, mas não tem um prazo para que essa análise aconteça. Quando o caso, né, depois que passar esse passo, né, quando o caso estiver apto ao julgamento, né, o relator ele libera a denúncia para análise da primeira turma que vai julgar o caso, né, e decidir se transforma os denunciados em réus ou não. Se essa denúncia for aceita, né, por essa primeira turma, é aberta ali uma ação penal e começa ali a fase, né, do contraditório, das provas, dos depoimentos de defesa e acusação, né. Tem, como eu disse anteriormente, né, ao Tempo Brasília, né, a Laura Alves até fez uma matéria falando que a PGR tem a expectativa deles, né, é que eles
resolvam isso pelo menos até setembro e outubro. Eles não querem alongar essa discussão para que isso não prejudique o pleito de 2026, essa discussão não contamine. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? As defesas ali do Bolsonaro e do Braga Neto, elas são bastante aguardadas, nem só porque eles, né, são os pontos centrais ali dessa discussão, mas é porque elas vão ditar o rumo ali do que o candidato da direita, o bolsonarismo, ele vai trazer para poder defender esse pleito. Não sei se realmente tem como essa discussão não contaminar.